Bem-vindo a mais esta reflexão. Nós temos que entender, Paulo escreve uma coisa na carta aos Coríntios, que se a gente não entender, nós vamos agir de forma equivocada. Ele diz que não dá para associar. Não dá para associar com alguém que se diz irmão e vive na prática do pecado. E ele deixa isso muito claro, é nesta situação. Ele não está falando do mundo. Ele diz assim, olha, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, do versículo 9 ao 11. Na outra carta, já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, aos ladrões e idólatras, pois neste caso vocês teriam que sair do mundo. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, por devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Ele é muito claro, é explícito. A associação, o andar junto, não se refere às pessoas do mundo, pois estamos no mundo. Nós vemos o exemplo de Jesus, ele andava justamente com essas pessoas, mas ele era luz para aquelas pessoas, para que aquelas pessoas pudessem conhecer a Deus e assim se voltar para Deus, arrependido de seus pecados. Agora, quando alguém que se diz irmão, que conhece as Escrituras, mas que vive na prática do pecado, que não aceita a correção, não aceita a demonstração, o ajudar para que possa sair daquela vida de pecado, ou seja, da permanência do pecado. Não quer dizer que a gente não peque, quer dizer que nós não podemos permanecer no pecado, na prática do pecado. Precisamos nos arrepender e viver de forma íntegra diante de nosso Deus, convictos da obra que ele realizou, certos de que nós fomos capacitados para rejeitar as obras das trevas. Por isso a gente não pode permanecer no pecado. E se alguém que diz irmão e permanece não saindo da prática do pecado, com esse nós não podemos nos associar. Para que não haja contaminação do meio, como Paulo nos instrui na primeira carta. Ele diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Se a gente permite ou é permissivo que o pecado possa habitar no nosso meio, no meio da família, da igreja de Deus, nós estamos equivocados. Nós não entendemos nada e não compreendemos a vontade do Pai. Nós não podemos permitir o pecado nas nossas vidas e trabalhar a vida das pessoas para que elas possam rejeitar a prática do pecado de maneira clara, objetiva e simples. Fomos capacitados, somos de Deus, para a glória de Deus, e devemos viver de maneira que revele a glória de Deus. Que a gente possa ter esse entendimento, que a gente possa caminhar para a maturidade, que a gente possa caminhar de maneira a revelar a glória de Deus, revelando quem Ele é neste mundo e santificando o seu nome, pois somos dele para a sua glória, para revelar a sua vontade e sermos instrumento de justiça e expressão da graça de Deus neste mundo. Que a gente entenda, que a gente compreenda e que a gente possa entender de forma muito clara que não dá para associar com alguém que se diz irmão e que vive na prática do pecado. Pois quando fazemos assim, nós nos tornamos permissivo e este é um fermento que vai acabar levedando toda a massa, ou seja, toda a família contaminada. Que a gente entenda e que a gente possa amadurecer, nos comprometer com o nosso Deus e santificar o nosso proceder de maneira que rejeitemos as obras das trevas e caminhemos para a maturidade, para a plena expressão do Senhor no mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.